Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs e os meus amigos das redes sociais, dos veículos de comunicações como Facebook, YouTube, WhatsApp, e outros meios de comunicações. Eu quero passar uma aula hoje, mais uma aula, sobre a Bíblia Sagrada, Nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus. Que ela tem duas fases. Não é que a graça de Deus é dividida, a graça é uma só, mas nós que temos conhecimento da Bíblia, nós sabemos que a graça é uma antes de nós conhecermos a Cristo, e depois que nós conhecemos a Cristo, a graça é outra, é uma graça mais aperfeiçoada, uma graça mais melhor. Nós entramos numa nova aliança com Jesus Cristo. E nós vamos ver pelas passagens bíblicas. A graça comum. A primeira graça que nós vamos ver é a graça comum, que é para todos os homens, crente e não crente, em Jesus Cristo. O exemplo da graça comum está nas coisas que Deus criou, na natureza, no ar que nós respiramos, a luz do sol, que cada dia, que amanhece, na chuva que Deus derrama, para as plantações, na medicina. A medicina é um dom comum que Deus deu ao homem para poder curar, é um dom natural, a medicina. Também na proteção de Deus, Deus restringe o mal na vida da pessoa, não deixa que o mal toque nela, E nós vamos ver por versículos bíblicos sobre a graça comum que todo homem recebe, crendo ou não crendo em Jesus Cristo. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, vamos aqui no versículo 45, 5:45. Para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então a graça comum é para todos. O sol, que a cada dia, amanhece, dá luz, dá calor para o justo e para o injusto. A chuva que derrama, do céu para as plantações, para a água que é vital a vida para beber, para o gado beber, para as plantações poder crescer, a erva do campo, os cereais, o trigo, os frutos, as hortaliças, para alimento nosso, é para o justo e injusto, é para todos. Nós vemos aqui em Atos também, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nós vamos aqui ver no versículo 16 e 17, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. No 17, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Como na antiguidade hoje, a plantação, ela enche o coração do homem de alegria, porque é mantimento para nosso alimento. A nação que não tinha sua plantação, ela passava necessidade, se não vinha chuva, a chuva naquele tempo lá para poder crescer a plantação. O povo passava fome, como hoje também, Hoje também que é alimento nosso. E Deus dá chuva para todos, para que a plantação nasça e alimente o povo, Nós vemos aqui que Deus também, a graça comum é o ar que nós respiramos. Nós vemos em Atos 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens,
como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida. E a respiração, Deus dá o ar para a gente respirar, isso é graça comum. E todas as coisas, então todas essas coisas são graça comum. É o sol para justo e injusto, a chuva para a plantação, para alimento nosso, né, para o ser humano que necessita, a medicina, que é um dom natural. Deus deu a inteligência, a capacidade para o homem curar através da medicina, né? A proteção de Deus, Deus restringe o mal na vida da pessoa, né? E muitas outras coisas que é graça comum. Agora nós vamos entrar na graça especial. Quando a pessoa aceita Cristo, ela entra numa graça especial. Bênçãos espirituais, a Bíblia fala. Vamos primeiro para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Aqui no versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você aceita Jesus, você entra nessa graça especial. E você tem direito a bênçãos espirituais, que nós vamos ver aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se aceitamos a Jesus, Jesus nos coloca na posição de filhos e cordeiros com Cristo, herdeiros de Deus, das bênçãos espirituais que nós vamos ver aqui. Vamos ver aqui em 2 Coríntios. Vamos ver várias bênçãos espirituais. Capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então nós temos direitos a essas promessas. Deus ainda fala amém, que assim seja, que você receba essas promessas. Por ele o amém, né? Aqui fala, para a glória de Deus. Todas as promessas. Vamos ver mais sobre as promessas. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Você tem direito a todas essas bênçãos. A graça espiritual, a Bíblia fala, são bênçãos nos lugares celestiais, quando você aceita Cristo. E tem muitas bênçãos. Deuteronômio, capítulo 28, diz: se deres ouvidos a minhas palavras e atentares para os meus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendita a sua amassadeira, os seus frutos, o seu gado, os seus animais domésticos, tudo você tem direito. E Deus, Ele prospera, restringindo o mal na vida da pessoa. Nós vemos aqui em Malaquias: se você for fiel, obedecer, ouvir a palavra de Deus, e fiel com o Senhor também, a Bíblia fala aqui. Também na questão dos dízimos e das ofertas, Ele restringe o mal na plantação. Malaquias capítulo 3, versículo 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos.
Então todas essas bênçãos, toda a proteção de Deus está sobre você. E a graça especial também dá direito a dons espirituais, a Bíblia fala, e nós vamos ver aqui. Também faz parte da graça especial. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler do versículo 4 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operação de maravilhas, a outro, profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a pessoa, ela tem direito também aos dons espirituais, na graça especial. Então todas essas coisas a pessoa recebe na graça espiritual. Bênçãos espirituais, bênçãos financeiras. Deus restringe, o devorador. Ele não deixa devorar a finança da pessoa se a pessoa for fiel. Se torna a posição de filho, a Bíblia fala. Herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, e os dons espirituais. Então a graça de Deus é uma só que ela tem duas fases, a graça comum, que é para todos, justo e injusto, e a graça especial, que é só para filho, só para aquele que aceita, o Senhor Jesus Cristo e entra na família de Deus. Amém, que Deus abençoe a todos, que essa aula seja proveitosa. Até a próxima aula, que Deus abençoe. Amém.